Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. Vamos continuar com os nossos estudos sobre competência jurisdicional. Na aula passada nós falamos sobre competência internacional, falamos sobre os mecanismos de cooperação internacional, o auxílio direto, a carta rogatória e a homologação da sentença estrangeira. Falamos rapidamente sobre os requisitos de cada um deles, lembrando sempre que não cabe à jurisdição brasileira rever decisões de países estrangeiros. As soberanias não são umas superiores às outras. Se o Brasil for cooperar e se estiver dentro dos limites daquilo que a lei brasileira aceita a cooperação, não cabe ao Brasil ficar revendo decisões alheias. Para hoje, nós vamos tratar da competência internacional dentro do território brasileiro, ou seja, quais são as causas que a jurisdição brasileira aceita conhecer? Quais são os limites da jurisdição brasileira? Duas são as categorias para a resposta da pergunta: quando é competente a jurisdição brasileira para decidir, para processar uma determinada demanda? A primeira categoria é a competência em caráter não exclusivo ou em caráter cumulativo. O que são esses casos? Esses casos são um rol no qual a jurisdição brasileira atua, mas aceita também que outros países atuem. Então, nós temos aqui uma jurisdição cumulativa. O Brasil diz: eu processo essas causas, mas se outro país processar, eu aceito as decisões desse outro país no Brasil. Admito, aceito essas decisões estrangeiras no Brasil, não tem problema para mim. Quais são as hipóteses? Artigo 21. Compete à autoridade brasileira processar e julgar as ações em que, primeiro, o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Então, se o réu da ação está domiciliado no Brasil, a jurisdição brasileira é competente. Ou seja, todos nós que moramos no Brasil, todos nós cidadãos brasileiros, podemos ser processados aqui no Brasil. Basta que tenhamos domicílio no país. Inciso 2. No Brasil, tiver de ser cumprida a obrigação. Se a pessoa não está domiciliada no Brasil, mas a obrigação tiver que ser cumprida aqui, ainda assim o processo pode correr no Brasil, a jurisdição brasileira aceita o processo. Inciso 3. Se o fundamento for fato ou ato acontecido no Brasil. Então, se for um fato que ocorreu no Brasil ou um ato praticado no Brasil, a jurisdição brasileira aceita processar um feito relativo a esse fato ou ato aqui no nosso país. Então, são essas as três hipóteses básicas, fundamentais de competência da jurisdição brasileira no que tange a competência internacional. Ou o réu mora aqui, ou a obrigação tinha que ser cumprida aqui, ou o ato ou fato aconteceu aqui. São essas as três alternativas que nós temos. O parágrafo único nos observa apenas que qualquer pessoa jurídica estrangeira que tiver agência filial ou sucursal no Brasil é considerada como se aqui estivesse domiciliada. Por que que o artigo diz isso? Porque nós sabemos que a agência filial e sucursal não tem personalidade jurídica própria. Então, a rigor, isso não significaria ter domicílio no Brasil. A lei processual equipara a existência desses estabelecimentos a domicílio para fins de admitir o processamento dessas pessoas. Essa é a regra básica. Ela é suficiente? A princípio, não. A jurisdição viu que em determinados casos essas três regras não eram suficientes para suprir todas as necessidades da jurisdição nacional, todas as situações em que se esperaria que o processo transcorresse no Brasil. Por causa disso, essas regras foram expandidas pelo artigo 22. O artigo 22 prevê algumas hipóteses nas quais o legislador considerou importante que a jurisdição brasileira atuasse, mesmo que não estivessem presentes nenhuma dessas três hipóteses do artigo 21. Que situações são essas?
compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar. Inciso 1. As ações de alimentos, quando o credor, ou seja, o alimentando, ou seja, o autor da ação, tiver domicílio ou residência no Brasil. B. Quando o réu, ou seja, o alimentante, mantiver quaisquer tipos de vínculo econômico no Brasil, recebimento de renda, obtenção de benefícios econômicos, etc. Então, se nas ações de alimentos a jurisdição brasileira aceita processar no país quaisquer casos em que nós tenhamos o autor alimentando domiciliado no Brasil, ou mesmo que alimentando e alimentante não morem no Brasil, se o alimentante tiver bens no Brasil, a jurisdição brasileira também aceita o processamento aqui no país. Então, é uma forma de estender a jurisdição brasileira em favor dos alimentandos, que geralmente são a parte mais fraca na relação alimentar. Inciso 2 do artigo 22. Também compete à autoridade brasileira processar e julgar as ações de consumo quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. O que o inciso 2 está fazendo é expandir para o plano internacional a regra geral do direito do consumidor. Lá no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, que vocês certamente vão ver aqui em outro módulo do Mito Concursos, vocês vão perceber que a regra geral é que a ação pode ser ajuizada no foro do domicílio do consumidor, independentemente de onde esteja o fornecedor. Então, o consumidor tem esse benefício. Ao invés de ele ter que ir à sede do fornecedor, ele ajuiza a ação no seu próprio domicílio.